de verdade. Sabe, essa música tem tocado muito, desculpa se eu for bem emotivo na mensagem hoje, mas essa música tem embalado o meu momento de secreto com Deus. Essa música tem me encorajado, tem me feito sonhar. Essa música tem renovado, sabe? E é interessante porque é uma letra tão simples, mas entenda isso em nome de Jesus. Eu vou liberar algumas chaves, eu quero muito que você pegue isso. Existem músicas que falam com a gente, existem algumas palavras que tocam a gente, e não tem a ver com quão complexas elas são, tem a ver com quanto poder elas carregam. E sabe por que eu acredito que essa música Waymaker, e por isso a gente está fazendo uma série com esse nome, é tão poderoso? Porque quase que a totalidade da estrutura dessa canção é declarando quem Ele é. Olha para mim. Por que o ambiente muda? Porque a gente entende e declara quem Ele é. Por que as coisas acontecem? Quando a gente entende e declara quem Ele é. Irmão, você sabe por que existe poder no nome de Jesus? Não é um mantra. Por que quando a gente declara algo no nome de Jesus, enfermos são curados, cativos são libertos? Porque o nome de Jesus carrega todo o poder e autoridade de quem Ele é. Então essa música me tocou porque acho que a grande chave dela é o tempo inteiro declarar quem Deus é. E ela começa dizendo Waymaker, construtor de caminhos, aquele que constrói caminhos, aquele que mantém firmes as promessas, aquele que não para de trabalhar, não se cansa em trabalhar, aquele que nos mantém de pé, aquele que libera destinos. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, existe um Deus que é construtor de caminhos. E talvez alguém vai perguntar, pastor, mas como que isso se aplica na minha segunda-feira? Eu vou te dizer, quando um vento forte vier contra você e o mar se agitar, ele constrói um caminho sobre as águas, mas você não vai ficar sozinho. Quando muralhas forem altas demais para você transpor, Ele vai colocar elas debaixo do chão e elas se tornarão um novo caminho. Quando os gigantes parecerem ser o final da tua história, mesmo que você seja completamente improvável, só está indo levar comida para os seus irmãos, entenda uma coisa, se existe uma palavra de Deus, Ele vai revelar para você um novo caminho. E se tem gigantes nesse caminho, você vai passar por eles, mas não vai ficar lá. Ei, você sabe por que Deus é um Deus construtor de caminhos? Porque quando o mar parece o final da história de um povo sendo liberto do cativeiro, Deus abre um caminho no meio do mar, irmão. O mesmo Deus que abre o mar para eles passarem, caminha sobre o mar tempos depois. O que Ele está deixando claro é o seguinte: esquece a lógica. A minha glória está em justamente envergonhar ela. O que são milagres? É a glória de Deus envergonhando a lógica. O que é isso, irmão? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Irmão, tudo isso está disponível. Às vezes a gente não acessa porque não entende. A palavra diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não está falando de um conhecimento erudito, não está dizendo um conhecimento complexo que faz com que os mestres estejam separados de todo o restante da igreja. Não. É conhecer a Deus e saber o caráter que Ele tem. Irmão, quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente consegue confiar nele. Por que eu confio na minha esposa? Porque eu conheço o caráter dela. Por que eu confiaria qualquer coisa à minha filha? Porque eu conheço o caráter dela. E aí está uma chave. Confiança só vem quando existe conhecimento. Conhecimento só vem quando existe relacionamento. Às vezes a gente não consegue confiar que Deus vai fazer porque a gente está se relacionando pouco a ponto de conhecer quem Ele é. Irmão, quando a gente sabe quem Deus é, pode se levantar o que for, a gente sabe, o Deus que fez no passado, continua fazendo hoje. Você está comigo? Por que Deus é um construtor de caminhos? Porque nada na história da criação se colocou entre Deus e nós. Quando tudo se levantou, Ele quebrou aquilo que era uma barreira e fez aquilo se tornar um caminho. Quando parecia que não dava mais, Ele ressignificou a história e começa tudo depois do dilúvio. Irmão, acompanha comigo em nome de Jesus. Toda a história da humanidade, desde o jardim até a cruz, fala a respeito de recomeços, Deus recomeçando, mas nunca desistindo. Vamos ser sinceros, se Deus fosse como a gente é, no primeiro pecado da criação, Ele tinha abortado a criação e feito tudo de novo. A gente faz isso com nossos relacionamentos, a gente faz isso com casamento, a gente faz isso com sonhos, a gente faz isso com promessas, a gente faz isso com ministérios. Só que Deus não é como o homem é. Deus olha para a criação caída
E sabe o que acontece? Desde o princípio, na verdade, antes da queda, Ele já preparou um caminho para ter a gente de volta. Irmão, quando Jesus fala, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está dizendo, ei, eu vou até o inferno para ter você de volta. Você sabe o que é redenção? Redenção é basicamente isso, é a beleza do céu coberta de dor. Redenção é um Deus que tinha autoridade sobre todas as coisas, se despide de todas elas para invadir o inferno por você, mas a boa notícia do Evangelho é, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, as suas cadeias? Onde está a morte, as suas correntes? Ei, a morte foi tragada pela vitória. Ei, o nosso rei vive, Ele ressuscitou. A morte não paralisou, as doenças não paralisaram, o jugo e o cálice que Ele tomou antes de se entregar por nós não foram o final da história. Pastor, por que Deus é um construtor de caminhos, o waymaker? Porque em toda a história da criação, tudo que se colocou entre você e Ele destruiu. Abriu o mar para eu passar com Ele. Perfeito amor que me alcançou. Eu falei com o Dani, a gente precisa ministrar essa música, cara. Irmão, se você parar para lembrar dos seus últimos 10 anos, você vai perceber que os caminhos que você trilhou não existiam. Deus criou para você. Às vezes a gente está confuso porque quer trilhar caminhos que existem. São mais fáceis, mas quem disse que seria fácil? Às vezes a gente se cansa porque quer trilhar caminhos que são óbvios. Quem disse que aquilo que Deus tem para você é óbvio? Irmão, Deus pega alguém que há 14 anos atrás nem sabia quem Deus era, coloca numa nação que ele nem fala a língua nativa, para fazer parte de algo que Ele quer fazer. Para que isso, pastor? Para confundir aqueles que pensam que são. Não tem a ver com o homem, tem a ver com um Deus que se entregou pela humanidade. Irmão, se Deus desejou fazer, não há ninguém capaz de impedir o seu agir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Essa é a nossa declaração de fé. É por isso que essa música tem falado comigo. Porque a gente começa a cantar Waymaker, você é construtor de caminhos. Sabe, uma das chaves é quando a gente começa a declarar, esse é quem você é. That is who you are. Esse é quem você é. Esse é quem você é, irmão. Em nome de Jesus, deixa eu compartilhar uma chave. Pode servir para essa semana. Se você for ver essa mensagem pela internet, pode servir em algum outro momento da tua história. Todas as vezes que o inferno tentar dizer quem você é, você precisa lembrar quem Ele é. Porque a palavra diz que quando estamos em Cristo, nós somos nesse mundo assim como Ele é. Deixa eu compartilhar uma chave com você. I am because you are. Entenda isso. Eu sou porque Ele é. Cara, isso é muito poderoso, é libertador, presta atenção nisso. Eu sou porque Ele é. Ok, pastor, eu não entendi ainda. O que está faltando para eu viver um romper? Talvez o que pode estar faltando é você entender algumas facetas de quem Ele é. Porque isso pode ser o que está faltando na tua identidade. Quando você olha para você e tem dúvida a respeito de quem você é. Quando eu entendo que Ele é santo, eu entendo eu sou santo assim como Ele é. Quando eu entendo que Ele é justo, eu entendo que em Cristo eu me tornei justiça de Deus assim como Ele é. Irmão, o Evangelho é basicamente a substituição. Aquele que não cometeu pecado, se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53, certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, você é sarado porque Ele se fez doente. Você está comigo? Então o que a gente precisa? Ter plena convicção de quem Ele é, porque isso vai dar plena convicção de quem você é. Então quando o inferno tentar dizer o que você é, você vai falar, você chegou tarde. Existe uma palavra que já foi liberada sobre mim. Eu sei quem eu sou, porque eu sei quem o meu Pai é. Irmão, Jesus está 40 dias no deserto. Qual é a primeira coisa que o inferno tenta fazer? Colocar em dúvida a identidade que Ele tem. Se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, é como se Ele estivesse tentando abalar a estrutura da identidade de Jesus. Por quê? Porque Jesus era a expressão exata de quem Deus é. Irmão, isso acontece toda semana com a gente. Talvez aconteceu com você hoje.
Você pode estar aqui de ressaca e talvez o inferno está falando para você, mas quem é você para ir para a igreja? Aí vem um pastor para falar, você é aquele que Deus se entregou para ter de volta. Deus te amou de tal maneira, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Irmão, eu gosto de apresentar João 3,16 na linguagem talvez mais facilitada, porque Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a ideia de não ter Jesus por um período, mas Ele não aceitou a ideia de perder você para sempre. Isso é redenção. Pastor, o que é a redenção? Resume para mim, a redenção é simples. Deus preferiu sentir a dor da perda de um filho do que você viver sentindo a dor da ausência de um pai. That is who you are. Isso é quem você é, construtor de caminhos, aquele que faz milagres, aquele que mantém promessas, aquele que libera destinos, aquele que cura enfermos, aquele que não viu nenhum obstáculo capaz de nos impedir de estar com Ele de novo, aquele que lá em Romanos a palavra diz, nada foi capaz de nos separar dEle, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra coisa na criação foi capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está comigo? Diga amém. Pastor, são princípios básicos da fé. Eu sei, irmão, mas eu acho que às vezes faltam eles na nossa semana. Porque não tem sentido a gente se deprimir porque uma porta de negócio se fechou. Ei, olha para mim, deixa eu liberar a vida sobre você. Não tem sentido a depressão achar acesso no nosso coração porque um negócio que a gente desejava não aconteceu. Porque um relacionamento se frustrou. Ei, não dá acesso para o teu coração aquilo que é temporário quando existe uma palavra de vida eterna sobre você. Relacionamentos acabam, mas existe um Deus que nunca vai te deixar sozinho. Negócios a gente pode se frustrar, mas existe uma palavra de Deus que não muda. Todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Eu estou pastoreando, cara, pessoas na América, e você sabe qual é a loucura? Você só por estar aqui já é diferente de grande parte da sua geração. Talvez você teve a ousadia que muitas pessoas da sua família não tiveram. Parecia loucura quando você veio, mas hoje talvez muitas pessoas estão querendo vir também. Entenda isso, irmão. Só quem é estrangeiro numa terra estranha sabe o que é. Mas eu vejo uma graça nisso. Isso gera na gente dependência. A gente sabe que se não for Deus aqui, irmão, não tem para onde ir. Irmão, presta atenção nisso em nome de Jesus. Eu estava conversando com o pessoal da agência que vai fazer alguns vídeos. Eu falei, eu queria muito que a gente fizesse essa declaração. Somos todos estrangeiros. Somos todos América. Somos todos um. Por quê, pastor? Porque a gente não é daqui, irmão. Eu tenho reafirmado isso. Você está comigo? Diga amém. Presta atenção, você não é daqui. Você pode declarar isso, diga, eu não sou daqui. O céu não é o lugar que eu vou. O céu é para onde eu vou voltar. Eu vim de lá. Então quando eu sei quem eu sou, eu não fico tão preocupado com o que acontece aqui no dia a dia. Eu passei algo essa semana, eu compartilhei ontem com algumas pessoas do time. O Miguel, uma das pessoas do nosso time, falou, cara, eu passei a te admirar ainda mais depois do que você compartilhou. Cara, que loucura. No dia do culto, eu não vou compartilhar porque senão pode parecer, como é que fala? Enfim, pedante, mas eu enfrentei um gigante quinta-feira que, irmão, onde é que você estava quinta-feira, pastor? No culto. Mas você estava bem, pastor? Sim, porque eu aprendi, o meu momento não define a minha história. Eu não sou o meu dia mau, eu não sou o meu pecado, eu não sou o meu tropeço, eu não sou a minha doença, eu não sou a minha crise, eu não sou as críticas, eu sou quem Deus diz que eu sou. Ei, você é quem Deus diz que você é. Você vai aonde Deus diz que você vai. Você pode o que Deus diz que você pode. Por quê? Porque se você descansa nele, a última palavra é dele, irmão. Ontem veio outra pessoa aqui que foi um presente de Deus pra gente, né? Ficamos até 1h da manhã conversando com ele. Amigo do Tiago, veio aqui para visitar. E daqui a pouco, em algum momento da conversa, ele perguntou sobre a internação. Mas o que você teve? Como é que você foi internado? Eu falei, cara, para simplificar, um dia eu estava ministrando cura, no dia seguinte eu estava de fralda no CTI. That's it. Ele falou, uau, mano, foi pesado assim? Eu falei, cara, eu fiquei 6 dias no CTI, não tinha ninguém consciente na minha ala. Mas foi um dos períodos em que eu mais sonhei. Escrevi 2 livros, gerei sonhos com Deus, que alguns deles eu estou vivendo hoje, você faz parte disso, amém? E Deus me ensinou, não tem a ver com o lugar que você está, tem a ver com o que você carrega.
Irmão, em nome de Jesus, desculpa ser repetitivo, mas eu sinto de estabelecer princípios da fé. A gente precisa entender isso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. O mesmo Espírito. Você está comigo? Amém? Isso é quem você é. That is who you are. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o começo e o fim. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é quem você é, Jesus. That is who you are. Renovo para o cansado. Ele é esperança para o perdido. Ele é aquele que gera milagres. Ele é a luz na escuridão. Ele é o construtor de caminho. Você pode declarar isso comigo? Diga, esse é quem você é. Ele construiu um caminho para encontrar a gente. Ele construiu um caminho no deserto, Ele construiu um caminho sobre as águas, Ele construiu um caminho marcado de sangue, Ele construiu um caminho desde o princípio. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Isso é poderoso, cara, isso vai libertar algumas pessoas aqui, presta atenção nisso. Isso é quem você é a primeira etapa da nossa jornada de fé. Agora, você sabe qual é a segunda etapa? É quando a sua casa entende quem Deus é, vendo quem você é. Presta atenção nisso, em nome de Jesus, irmão. Eu sinto de liberar isso. A gente vai viver algo com os nossos filhos, mas não vai acontecer no auditório. O auditório e o culto deles vai ser uma expressão do que eles vão ver em nós. O único Jesus que pode ser revelado nos dias atuais é o Jesus que está em você. Por isso que a palavra diz, olha, existia um mistério oculto por gerações, mas agora eu preciso revelar. Paulo está dizendo, e esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Você sabe por que tem esperança para a tua casa? Porque Cristo está em você. E isso é esperança para a tua casa também. Você sabe por que tem esperança para Miami? Porque Cristo está em nós. E isso é esperança para uma cidade. Ei, você sabe por que existe esperança para uma geração? Porque Cristo está espalhado por todas as nações. E essa é a esperança da glória, irmão. Enquanto tiver alguém cheio do Espírito Santo de Deus, a gente vai poder crer no que a palavra diz. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas só existe esse romper, essa ousadia, quando eu entendo quem eu sou e começo a revelar isso. Então eu quero que você entenda que quando você talvez botar essa música no teu lugar secreto, quando você estiver ouvindo isso em algum momento, entenda isso e ministre isso, declare isso. Deus, na minha casa eu sou também um construtor de caminhos. Na minha casa eu sou aquele que manifesta milagres também. Na minha casa eu sou aquele que libera destinos. Na minha casa eu sou aquele que traz esperança, irmão. Quando tiver uma crise na tua casa, Deus vai te dar palavras de sabedoria que vão acalmar a tempestade. Quando tiver algum problema acontecendo, Deus vai te dar autoridade para poder guiar e saber para onde a tua casa tem que ir. Ei, você sabe por que existe uma crise na nossa geração e nos jovens? Porque existia uma crise antes na geração de sacerdotes. Ei, pais, liberem palavras de vida sobre os seus filhos. Liberem palavras de vida sobre os seus filhos. Você sabe por que eu fiz questão de brincar com a Ceci aqui? Porque uma vez eu vi algo que me marcou para sempre. O primeiro pastor, lá em Cabo Frio, uma vez a igreja estava lotada, a gente estava vivendo um avivamento absurdo. Ele foi o primeiro cara a acreditar em mim, o primeiro ministério que eu assumi com os jovens. Foi muito louco. Eu recebi uma palavra de Deus. Você vai liderar jovens, você vai receber uma linguagem que vai tocar a sua geração. Amém. Olha isso, Dani. Eu chego na igreja a primeira vez para visitar. A primeira pessoa que eu ganhei para Jesus tinha acabado de falecer, o meu primo. Eu era apaixonado por ele. Ele morreu num acidente de carro. Eu estava bem abalado, fui numa igreja. Quando chega lá, acaba o culto. Aí vem o diácono e fala, cara, o pastor quer falar com você lá no gabinete. Eu falei, tá bom. Quando eu chego lá, ele falou, cara, Deus me deu uma palavra a teu respeito. Você vai ser o líder de jovens dessa igreja. O cara não sabia quem eu era, mas Deus sabia. Entenda isso em nome de Jesus. Quando a palavra diz que o justo não se justifica, é porque você não tem que falar por você. Existe um Deus que fala por você. Você está comigo? E aí, voltando ao que eu estava falando, ele fez algo que me marcou para sempre. A gente começou a crescer como igreja, começou a tocar a cidade. A igreja começou a crescer. E ele estava sendo muito desgastado com a questão de esforço, família, conciliar tudo. Irmão, só quem está diretamente no ministério local sabe do que eu estou falando. Um dia ele chegou, a igreja lotada. Ele chamou o filho dele, falou, ei filho, tá vendo essa igreja toda aqui? Eu vou fazer um dia isso com Cecília, vai ser demais, vai marcá-la para sempre. Aí ele ficou todo acuadinho e falou assim,
Papai ama cada um aqui, mas não ama ninguém aqui mais do que ama você. Entenda isso. Sabe qual que é a maior crise de filhos de líderes? Em algum momento começam a acreditar que os pais amam mais o ministério do que a eles. Irmão, como que a gente libera o destino dos nossos filhos olhando para eles e declarando quem eles são? Pastor, mas tem coisas que eu ainda não consigo ver. Começa a declarar por fé. Você é um avivalista para essa geração. Você vai em lugares que papai não foi. Você vai pregar mensagens que papai não pregou. Você vai construir uma história que papai não construiu. Por quê? Porque você é quem Deus diz que você é. Você está comigo? Deixa eu liberar algo sobre você. Levanta suas mãos em nome de Jesus. Pai, nós temos sede da tua vontade. Pai, nós queremos viver algo novo. Pai, eu libero em nome de Jesus uma palavra de vida. Uma palavra de vida, Pai, invadindo cada espaço dentro de nós. Pai, se existe alguém aqui que talvez em algum momento desistiu de sonhar, eu te peço, vem como vento impetuoso e remove toda estrutura de remorso, toda estrutura de cansaço, de medo, toda raiz de depressão, tudo aquilo que rouba a nossa ousadia, a nossa fé, tudo aquilo que faz com que a gente se acue em momentos que a gente deveria avançar. Pai, vem sobre nós. Eu oro por um revestimento de poder, assim como aconteceu em Atos 2, assim como o Senhor fez desde o princípio e continua fazendo hoje. Pai, eu oro em nome de Jesus para que se levantem pais que sejam como leões rugindo sobre essa geração. Pai, para que se levantem, Pai, profetas, mestres, pastores, apóstolos, evangelistas. Nós oramos por uma ativação. Pai, nós somos quem o Senhor é e quem o Senhor diz que é. Pai, nós somos o que o Senhor diz que somos. Nós podemos o que o Senhor diz que podemos. Nós iremos aonde o Senhor diz que iremos. Nós viveremos o que o Senhor diz que nós viveremos. E vai se cumprir cada palavra que o Senhor já liberou sobre nós. Nós recebemos, Jesus, uma nova porção de fé para avançar e viver milagres em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Diga eu creio. Diga que está começando o melhor ano da minha vida. Sabe, irmão, era só um spark, eu vou ter que finalizar. Eu termino a noite. Alguém recebeu algo de Deus essa manhã? Que a criação está sempre em busca de milagres. A verdade é essa. É grande parte da nossa busca. Mas a grande verdade é que Deus só está atrás de uma coisa: você. Ele procurou em todos os lugares. Talvez encontrou alguém aqui hoje. Cara, Deus procurou você. Salmos diz: não existe um lugar que eu possa me esconder da tua presença. Se eu for para o lugar mais profundo, lá o Senhor estará. Se eu fizer minha cama no lugar mais alto, lá o Senhor estará. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus ama você e não tem nada capaz de mudar quem Ele é. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, mas eu acho incrível, que ele diz: nada do que eu faça muda quem Deus é. Entenda isso. Pastor, eu pequei semana passada. Deus continua sendo Deus, irmão, e Ele continua desejando você. Pastor, eu abortei semana passada. Deus continua sendo Deus e Ele continua amando você. Irmão, eu não estou dizendo que a graça é a liberação para continuar pecando, mas o que eu quero que você entenda é que a graça é a vitória de Deus sobre o pecado. Você não vai viver em pecado, você vai reinar sobre o pecado. Você está comigo? Olha o que Apocalipse diz. Eu sou apaixonado por essa passagem. Eu quero ler junto com você. Eu vou finalizar agora, juro. Apocalipse 5:1. Isso aqui é muito poderoso, cara. Então vi a mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então eu vi um cordeiro. Isso é muito poderoso, irmão. Eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo,
Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Tem algum santo aqui? E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vai ter um dia, e está próximo, em que o Cordeiro assentado no trono vai falar: ei, onde estão aqueles que eu instituí como reis e sacerdotes? Deixa eu te falar uma coisa. Reinado não é algo que acontece depois da morte. Reinado com Jesus é algo que acontece depois que a gente se entrega para Ele. O que eu quero te convidar é entender que tudo aquilo que Deus prometeu vai acontecer por um princípio básico: há poder no nome de Jesus para você reinar sobre o pecado, para você reinar sobre as doenças, para você reinar sobre a depressão, para você reinar sobre a crise. Tem alguém comigo? Vamos junto, pelo amor de Deus. Declare isso, levante suas mãos. Há poder no nome de Jesus para você reinar sobre as incertezas e sobre os dias maus também. Há poder no nome de Jesus para você reinar sobre toda passividade e tudo aquilo que tenta bater na porta da tua casa. Há poder no nome de Jesus para você reinar sobre toda palavra contrária que vem contra você. Ei, na minha casa, hoje não. Sobre os nossos filhos, hoje não. Sobre a nossa geração, hoje não. Se você crer nisso, fique de pé em nome de Jesus.